Mas fala um pouquinho do seu tempo de como é que você conviveu a primeira vez, como é que você teve com a literatura, que é a coisa que data da sua infância, da sua formação, antes das coisas mais técnicas que você foi trilhando pelo história. Pois é, na verdade eu escrevo porque eu li muito, né? Eu li muito intensamente, de forma muito voraz, desde muito cedo. Desde que eu me alfabetizei, eu comecei a ler os livros infantis e tive assim, espantosas descobertas que foram me provocando a entrar cada vez mais fundo no mundo da literatura, né? Comentava ainda há pouco com uma prima minha que eu passava os fins de semana na casa de uma tia minha, aqui em Lourdes, e quando eu era garotinho, e um dia eu descobri que Renações de Narizinho. E aí eu não queria mais brincar com meus primos, porque eu acho que Renações de Narizinho era assim um universo no qual eu mergulhei de uma forma quase enlouquecida, né? E lia, e tive a felicidade de tanto a minha mãe como meu pai, quanto a minha avó e essa minha tia, que eram as casas que eu, na infância e no começo da juventude, frequentava, tinham bibliotecas excelentes. Isso em Curvelo. Curvelo, Belo Horizonte. Curvelo e Belo Horizonte. Tinham bibliotecas excepcionais. Depois nós nos mudamos em 1960 para Brasília. E aí era basicamente a biblioteca dos meus pais. Mas meu papai e mamãe compravam todos os livros importantes que saíam e liam. E comentavam. A gente conversava sobre literatura em casa, né? Papai vivia me dizendo: um dia você vai ter que ter a paciência de ler A Montanha Mágica de Thomas Mann. Ninguém é uma pessoa completa sem ter lido Thomas Mann, dizia ele. Então eu ficava com aquele negócio, mas então eu tenho que ler Thomas Mann, né? E ele tinha razão. E eles tinham gostos diferentes, né, de literatura. Mamãe era mais o meu lado esquerdista, né? Então, por exemplo, ela dizia: você precisa de ler As Vinhas da Ira, porque você precisa de entender como é que é o sistema de exploração, né? E o papai era mais metafísico, né? Então, com isso, eu tive uma gama de literatura que me era oferecida, não como uma imposição, mas como um convite, como uma sedução, do fato do livro estar disponível na biblioteca da minha casa, dos meus pais conversarem com os livros e sobre os livros. Isso me transformou num leitor que lê por paixão. E a leitura acabou me convencendo de que eu precisava de escrever. Como é que foi a figura, né, você não conheceu, é claro, de Guimarães Rosa na sua infância? Você chegou a conhecer? Eu conheci. Cheguei a conhecer. Chegou a conhecer? Cheguei a conhecer. Inclusive, cheguei a pedir a ele autorização para transformar num filme um conto dele, e a ditadura não permitiu. Mas... Hoje os herdeiros não vão permitir, pode ficar tranquilo. Pois é, ainda tem mais esse problema agora. Não, mas você sabe que é muito curioso, porque eu sou de Curvelo, e Guimarães tinha uma relação muito... de Cordisburgo, mas ele tinha uma relação muito especial com aquela região toda. Ele viajava pela região toda. E ele tinha uma relação com meu bisavô materno, José Lourenço Viana, Juca Viana, que era médico em Curvelo. Mas eu só vim a descobrir Guimarães e a relação dele com meu bisavô 3 meses depois que meu bisavô morreu. Porque foi quando eu li Guimarães, né? E aí me contaram essa história. E toda a minha vontade era, evidentemente, perguntar para vovô Juca, como eu chamava ele, como é que tinha sido essa história dele com Guimarães, né? Meu bisavô, que aparece em vários livros do Guimarães como médico do Curvelo, ele descobriu que Guimarães era míope na infância do Guimarães e deu a ele os primeiros óculos. E aí o Guimarães escreveu uma história que chama Miguelim, que conta essa experiência, né? E no final de Miguelim, quem dá os óculos para o Miguelim, para o personagem, é o meu bisavô, com o nome verdadeiro. Foi uma descoberta assim espantosa, e ao mesmo tempo foi assim uma descoberta que me afogou na saudade de um passado que eu não conheci, né? De uma coisa que eu não sabia.
e ficava aquele travo, assim, gente, mas eu convivia com o meu bisavô tanto, eu convivia muito intensamente com ele, foi um personagem muito importante na minha vida, e ao mesmo tempo eu não sabia que ele tinha uma relação tão importante na formação do escritor que eu mais admiro, né? E que fala a linguagem da minha alma, né? Porque eu gosto de muitos autores, eu leio demais e li demais, mas o escritor que fala a linguagem da minha alma, que tem as cores da minha terra, né? Que é o meu ser sertanejo, é Guimarães. E como é que você... seu texto não é contaminado. Rosa, para quem gosta muito, se deixa contaminar, né? Você não tem isso. Não, eu acho que em algumas passagens de O Pelo Negro do Melo, né, o primeiro romance, eu caio um pouco na coisa. Agora, recentemente, eu escrevi um conto que é bem marcadamente inspirado, inclusive na música da linguagem do Guimarães. Mas eu faço um esforço, e não acho errado ser influenciado por Guimarães, não. Inclusive, a gente tem uma pequena desavença doméstica a respeito desse assunto, eu e a Miriam, porque a Miriam acha que usar a linguagem do Guimarães num texto seu é forçar a barra, é uma coisa artificial. E eu acho que... aumentou aqui. E eu acho que não, quer dizer, eu acho que é natural. Ele é tão forte, é tão inspirador, e a linguagem dele é tão poética, né, e tão terra, que eu não vejo muito. Eu, por exemplo, acho que a utilização que o Agualusa faz da linguagem do Guimarães é interessante. Não me ofendeu, muito pelo contrário, eu achei legal. Hein? Miyakoto, não foi no Agualusa. Não, Miyakoto, perdão. Miyakoto. Não achei assim uma violência tão inominável, não. Mas eu tento não ser. Me conta agora um pouquinho sobre a sua primeira linha, foi a do ensaio. Você foi para o ensaio. Desde essa época já havia a tendência da ficção? Não, na verdade eu comecei pela ficção. E antes da ficção? Antes da ficção. Quando eu era repórter, eu escrevia contos, né? E publiquei contos em suplementos literários, etc. E tal. Quando eu mergulhei na carreira acadêmica, aí a carreira acadêmica realmente me engoliu. Consumiu. Me consumiu. Eu não tinha tempo de escrever ficção. Eu só tinha tempo de escrever textos técnicos. E um texto que até me agredia, porque ainda que eu tentasse dar uma linguagem mais elegante ao texto científico, essa é uma briga que eu sempre tive com a academia, e dizer para os meus alunos, tentem se rebelar, que é a ideia de que você escreve dentro de uma forma, né? E eu digo, olha, o problema da forma é que se você sabe a forma, você pode escrever qualquer bobagem que a forma permite que publique. E o que você tem que olhar é a substância, é o conteúdo. E me violentava um pouco aquele texto, sabe, muito informado, muito padronizado do científico. Quando eu parei de escrever textos de pesquisa científica, quando eu parei de fazer pesquisa científica sistemática, embora não tenha parado de analisar e de ler, né, a produção acadêmica, aí eu passei a ter liberdade de escrever ensaios mais literários, né? Aí eu escrevi um livro, reportagem, e agora eu estou escrevendo um ensaio, que é um ensaio de literatura de não ficção, mas é um texto literário, não é um texto desinformado. Eu consegui finalmente, depois de velho, escapulir da forma que eu dizia para os meus alunos que eles tinham que escapulir. Antes do Clarice, fala um pouquinho para o público do Pelo Negro do Medo. O Pelo Negro do Medo é um livro que nasceu de um repente. É uma história que tem muito a ver com a minha experiência de Curvelo, né, a minha infância em Curvelo, na fazenda do meu avô, e particularmente com uma questão importante para toda criança, que é o medo noturno, né? E aí eu resolvi escrever um romance sobre o medo, e as várias formas do medo, né? E ao mesmo tempo
escrever uma história de amor, uma história de amor maduro. Então é um casal que se conhece e que quer ficar mais, quer se conhecer melhor, e resolve passar um feriado prolongado em Paraty, e a viagem se transforma numa dessas viagens mágicas, em que não só eles são assaltados pelo medo, mas eles também passam pela experiência de, em vários momentos, terem um flashback, ter uma rememória das suas próprias vidas. Eu conto a vida dos dois personagens a partir dessas lembranças, dessas relembranças que eles têm ao longo dessa caminhada pelas ruas antigas de Paraty. E você demorou muito para escrever? Estou querendo fazer essa pergunta para falar daquele vírus que tomou conta de vocês dois, de vocês três, pela família, né? Daqui a pouquinho vai voar, espalhar essa coisa da ficção na família. O Pelo Negro do Medo eu reescrevi obcecadamente por mais de 5 anos. E teria ficado reescrevendo Pelo Negro, feito A Mulher de Ulisses com o tapete, entendeu? Não fosse a Miriam me forçar a publicar. Mas eu achava que nunca estava pronto, que ele sempre podia. E eu reescrevia, e reescrevia, 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 e não entregava para a editora. Mas a primeira versão foi relativamente rápido. Eu escrevo. As histórias, comigo, tem uma coisa que eu ouvi uma vez a Ana Maria Machado falando que acontece com ela também. Elas me possuem. A partir do momento em que eu começo a escrever e engata, eu tenho uma opção de esboços que não engataram, né? Alguns depois eu retomei, viraram contos e tal, mas quando engata, e são vários personagens, eles te dominam, e aí você não pode parar de escrever, você não consegue parar de escrever, entendeu? Então, você não consegue demorar, inclusive, porque eles vão te chamando, no meio da noite, te acorda e você vem cá, não está legal aquela parte, está faltando isso, entendeu? E a briga que eles têm com o nome, você chama um nome de personagem, o personagem fica assim, não, esse não é o meu nome, fica num desconforto danado, você vai trocando o nome até que de repente, assim, esse é o meu nome, agora você acertou, né? Aconteceu com Clarice. Mas as histórias, elas estão aí dentro, ou você passa a vida buscando ela? Como é que é isso? Porque chega num momento que elas te possuem. Afonso, olha, é uma coisa engraçada. Eu acho que cada romance ou cada conto você não escolhe o momento que você escreve. Ele escolhe o momento em que ele quer ser escrito, né? E é uma ideia que você não sabe que está ali cozinhando no seu inconsciente, no seu subconsciente, que de repente você senta para escrever uma coisa e de repente você escreve um parágrafo de uma história. Você diz, gente, mas não era isso que eu estava pensando aqui em escrever, eu não tinha planejado isso. E aí ela vai, né? E essa história, por exemplo, Clarice eu tinha planejado, Clarice eu tinha decidido que eu ia escrever um romance diferente das outras coisas que eu tinha escrito, que eu ia escrever com método. Eu fiz um resumo de cada personagem, montei uma árvore, criei um plot e não escrevi. Não é a história. Um dia eu fui conversar com a Luciana, né, nossa agente literária, Luciana Vilas Boas, e ela assim, e qual o seu próximo livro de ficção? Aí eu disse, eu estou escrevendo um romance e tal. Ela disse, então me diz qual é a história, assim, em poucas palavras. E eu não tinha história, eu estava mentindo para ela. E aí, eu disse, não, eu tinha certeza que um dia eu ia escrever. Se eu dou uma mentira benigna, né, não é um grande pecado, depois eu invento uma história. Mas ela perguntou, né? E aí eu inventei na hora exatamente o miolo de Clarice. É uma pessoa que vai morrer e que tem um mistério na vida. E ela se debate com o fato se ela conta ou não conta. Aí ela disse assim, qual é o mistério? E aí eu contei para ela qual era o mistério, que eu não sabia. Eu fiquei sabendo naquele momento, entendeu? E aí eu fui para casa e disse, poxa, agora eu tenho que escrever essa história, né? Mas ela estava pronta na minha cabeça. Mas não foi escrita de imediato, porque aí eu fui à África fazer a cobertura da Convenção do Clima para a CBN e descolei a retina na África. E não me dei conta que eu estava com a retina descolada. Então eu fiquei lá com um probleminha na vista, assim, uma sombrinha. E aí, quando eu tomei o avião, eu vim lendo o voo inteiro, que era um voo diurno da TAM, de Joanesburgo para São Paulo. Aí eu falei assim, agora eu vou dormir direito. Eu tinha dormido muito mal durante 2 semanas. Vou dormir direito, vou descansar e essa sombra vai desaparecer.
Ela não desapareceu. Eu disse assim, então talvez eu não tenha dormido o suficiente. Esperei mais um dia. Para resumir a história, quando eu entrei na sala de cirurgia, eu tinha perdido 70% da visão. Foi uma cirurgia complicada, eu tive um pós-operatório muito difícil, levei mais de 6 meses para recuperar. E aí, quando eu recuperei, eu estava com a visão completamente recuperada, eu sentei e escrevi Clarice, assim, sem levantar praticamente do computador, entendeu? Quer dizer, rápido, assim, uma prova de que eu estava de novo na plenitude, que podia ler e escrever, que eram as duas coisas fundamentais da minha vida, né? E entre várias outras, mas essas são muito importantes. Então tá, agora fala de Clarice, chegamos lá. Nós só estamos falando de Clarice, né? Clarice, ela é um livro que tem assim vários aspectos que me desafiaram. O primeiro é como persuadir os leitores a ler um livro que ficam sabendo no primeiro parágrafo que a personagem principal vai morrer. E vai morrer de uma doença que é muito estigmatizada, que é o câncer. E eu precisava que fosse um câncer sem saída, que fosse terminal, porque a ideia é que ela morresse mesmo, né? E o segundo desafio era como escrever uma história que a personagem vai morrer, não sendo uma história da morte, mas sendo uma história sobre a vida, que era exatamente o que eu queria. Eu queria mostrar que a morte é um problema que o Freud disse desde o princípio, né? É o que define a vida da gente, e de fato é o fim. Então, você tem um princípio e um fim. Você não sabe qual é o fim. Quando você sabe qual é o fim, é um artifício para poder falar da vida que começa num determinado ponto e tem um ponto que vai terminar. E aí eu construí uma história em que mostra a visão de Clarice. A Clarice diz logo no princípio que ela se espanta com aquela notícia. Ela tem 58 anos de idade, ela se surpreende, é um susto que nunca mais vai abandoná-la, mas ela não tem medo da morte. E ela começa então a pensar sobre a vida, e ela se dá conta de algumas coisas que são importantes, que a vida são as escolhas que nós fazemos, né? Quer dizer, a vida é o resultado da soma das escolhas que a gente faz ao longo dela. As escolhas nos definem. E a partir daí, inclusive, a Clarice se torna uma existencialista. Ela passa a compreender a ideia de que a existência precede a essência, né? Quer dizer, é o ato de escolher, é o ato de viver que constrói a sua essência, o que você é, que define você como pessoa, como ser humano. E a vida... E, portanto, a nossa questão é com a vida, não é com a morte. A morte é uma coisa depois de nós. Não tem a ver conosco. É inclusive um abacaxi para quem fica, mas para nós que vamos, acaba ali. Não tem mais o... Né? E essa era um dos grandes desafios de escrever Clarice. Quer dizer, escrever um livro que fosse um livro para frente, um livro sobre a vida, uma celebração da vida, e não uma lamentação da morte. Ô, Miriam, então, obrigado por ter vindo. Maravilha. É sempre bom tá no Sempre um Papo. Eu ia te chamar para cá, mas... Não é o caso. Não é o caso, né? A gente já fez, vamos fazer as coisas junto, depois chama os dois juntos. Miriam, você se deu conta que ele fez, os 2 livros de ficção dele são primeiro sobre o medo, depois sobre a morte? O que virá? Já pensou nisso? Que é pior que o medo e a morte. Mas você sabe que, na verdade, o Clarice não é sobre a morte, é sobre a vida, né? É uma comemoração da vida, na verdade. É muito interessante, porque eu pensei, como que ele vai conseguir? Esse livro começou assim, começa muito bem, a primeira página você não consegue desgrudar já, só que como é que ele vai conseguir manter ela no caminho da morte? Mas, na verdade, o caminho da morte é o encontro com a vida, a reflexão sobre a vida, e é uma reflexão sobre a nossa geração e a travessia que ela teve que fazer e as escolhas que ela teve que fazer, às vezes, escolhas extremas, né? Então, esse encontro da Clarice com ela mesma é muito marcante. Então, eu acho que é sobre a vida esse livro.
E eu acho que o medo, o Pelo Negro do Medo, é sobre Minas. Sobre Minas e seus recônditos, e seus mistérios, né? Então, por isso que eu não acho que é sobre o medo e sobre a morte, mas é sobre a vida e sobre Minas. E aí, vida e Minas é tudo, né? E o que aconteceu com sua família de uns 4 anos para cá? Rapaz, é o livro. O livro é um vírus muito mais benigno do que esses vírus que tem hoje andando pela internet, pelo Facebook e tal, né? Você põe o livro ali na estante, começa a falar do livro e tal, e a meninada começa a ler, né? E aí começa a ler, começa a gostar daquele negócio. Por outro lado, tem o outro vírus, que é o vírus do jornalismo, né? Então, de repente, ele se põe a escrever, como diz os portugueses. Você tem que explicar por que você está fazendo essa pergunta. Eu vou chegar lá. A Miriam tem 2 filhos que eu criei, junto com o meu, que são jornalistas. E ambos estão escrevendo livros também, livros, reportagens. E todos lidaram o tempo todo com o livro e com o jornalismo, né? O mais velho, o Vladimir, quando ele tinha 4, 5 anos, né? Ele pedia folha de papel para a Miriam assim: mamãe, me dá uma lauda, né? Que era como os jornalistas na época chamavam folha de papel, antes do jornalismo virar digital. Então, esse vírus estava lá. E aí, então, agora o vírus se instalou completamente e está se manifestando sob a forma de livros. E aí, para completar, quer dizer, eu estou lançando um infantil, estou lançando não ficção. Infantil. O terceiro infantil. Terceiro infantil. Esse ano, né, mês que vem, esse mês, na verdade, eu lanço o Flávio Bolo de Chocolate. E o História do Futuro eu lanço em agosto. E os meus 2 filhos estão escrevendo livros. Quer dizer, a gente se junta, só tem um assunto. Livro. E é engraçado, porque são 4 estilos de escrever, quer dizer, 4 maneiras de escrever completamente diferentes, né? Um dos filhos é sistemático, ele faz o esboço, ele programa o livro, ele já sabe quantos capítulos vai ter, o que cada capítulo vai falar, ele programa tudo e tal. Aí ele cria, ele diz assim: olha, o livro vai ter tal embocadura, andei fazendo uma pesquisa, vai ter aqui a questão do herói, não sei o que e tal. Esse é o Vladimir. Esse é o Vladimir. O outro é assim. Mateus. Por exemplo, eu escrevi livro, é difícil, hein, Sérgio? Pô, coisa difícil, hein? Como é que você vai? Esse negócio de escrever livro. Ô, mãe, ajuda aqui, não sei e tal. E aí fica. De repente, ele vara uma madrugada e diz assim, escreve de uma tacada, sabe? Um livro. Sem nenhum plano, sem esboço, sem nada. Sai. Daí ele fica ali mastigando o livro, e sai quando consegue, né? Então é muito engraçado. Como a gente está em estágios finais dos livros, a Miriam está um pouquinho mais avançada no História do Futuro. Eu acabei de fazer o fechamento dos capítulos do meu ensaio. Fala um pouquinho desse próximo. Esse ensaio é um ensaio que tem duas coisas engraçadas a respeito dele. Primeiro que tem aquele negócio que eu já falei para vocês, né? Quer dizer, ele está fora da forma. Eu escrevo com liberdade literária, mas é um ensaio de não ficção, é um ensaio quase filosófico. E ele começou com um desafio que tinha a ver com uma pergunta que todo mundo me fazia, que era, afinal, o que é ecopolítica? E eu dizia, olha, ecopolítica é uma palavra que eu inventei porque um dia a Marisa Tavares me chamou para fazer um comentário na CBN sobre meio ambiente. Eu disse, olha, mas o meu assunto é mais mudança climática e tal. Há um título legal, assim, um nome bacana para o seu comentário. Eu falei, olha, que tal ecopolítica, novos caminhos de desenvolvimento? Ela disse, está ótimo. Mas aquilo era uma invenção, não tinha, né, era uma palavra, não tinha conteúdo. E aí, de tanto me perguntaram, eu disse assim, eu vou escrever um ensaio sobre ecopolítica, sobre o que é ecopolítica. E escrevi um ensaio tentando definir a ecopolítica e não fiquei muito satisfeito. E aí, recentemente, eu me internei aqui no Brejo Novo, em Santos Dumont,
passei 20 dias lá internado e reescrevi tudo, e agora ele é exatamente o que eu queria escrever. É um ensaio sobre o que eu chamo da grande transição que nós estamos vivendo. Quer dizer, a humanidade está passando por uma transformação muito profunda, muito radical e muito incerta, que isso é mais radical do que a passagem da Idade Média para o Renascimento. E ela se dá em todas as dimensões. Só que ao contrário da passagem da Idade Média para o Renascimento, que era basicamente um renascimento da capacidade humana de fazer a sua própria história e as luzes da ciência, as luzes da razão, essa nova transição que nós estamos começando a viver, eu defino no meu ensaio que nós estamos vivendo entre mentes. O velho mundo ainda não morreu inteiramente, mas está funcionando muito mal e vai funcionar cada vez pior, menos bem. E o novo mundo ainda não é discernível, porque o novo mundo vai ser construído pelas escolhas que nós vamos fazer e estamos fazendo. Mas ele tem um componente completamente diferente da história da grande transição iluminista e renascentista, que é o fato de que, desta vez, uma das transformações fundamentais pelas quais nós estamos passando e o planeta está passando é com a natureza, são as forças da natureza, não são as relações sociais. As grandes transformações do Renascimento, do Iluminismo, a Revolução Industrial, as revoluções francesa, americana, né? E mesmo depois da segunda onda da transição, que é a terceira, que é a Segunda Guerra Mundial, a Primeira Guerra Mundial, a Revolução Russa, tudo isso foi relações humanas, né? Conflitos entre pessoas, entre países, mas se deu no campo da sociedade, da política, da economia. Agora, além de nós estarmos passando por transformações desta natureza também, elas têm muito a ver com um embate que é entre a força humana e a natureza. Por isso o ensaio se chama o Complexo de Prometeu, né, que é a ideia de que nós somos capazes de dominar o fogo. E agora o fogo começou a queimar a nossa mão. E aí nós temos algumas transformações fundamentais que têm a ver com a revolução científica e tecnológica pela qual nós estamos passando, que vai mudar radicalmente a cara do mundo, né? Quando as pessoas dizem, mas como é que é uma mudança radical? Eu disse, uma mudança radical é a seguinte: pensa 30 anos atrás, não tinha internet, o telefone era uma porcaria, a maneira mais rápida de você mandar um recado para o seu médico era através de um bip, que você tinha que ligar para a central telefônica e dizer, olha, o número tal do doutor fulano, dizer que eu preciso dele urgentemente, aí mandava lá. Quem nasceu no mundo já com a existência da ciberesfera não consegue conceber essa vida que nós chegamos a viver. Então, e Clarice tem muito a ver com isso, né? Imagina que naquela época demorava para dar sinal no telefone. Pois é, exatamente. Clarice tem muito a ver com isso, porque o Jorge, filho de Clarice, ele é um repórter fotográfico apaixonado pela África, e tem uma coincidência curiosa, vou fazer um parênteses aqui para ilustrar, é que eu e a Miriam escrevemos os nossos romances, Que Mistério Tem Clarice, Tempos Extremos, simultaneamente. Mas nós não nos falávamos, eu falava mais sobre Clarice do que ela falava sobre Tempos Extremos, porque eu dizia assim, o que você está escrevendo? Eu estou escrevendo uma coisa, mas ela não dizia que coisa que era, e não me deixava ler também. Mas os nossos livros, eles tratam da Miriam, o Tempos Extremos, muito mais diretamente, né, da questão da ditadura e da questão da escravidão. E o Que Mistério Tem Clarice também trata diretamente da questão da ditadura, que é um momento crucial da vida de Clarice, mas eu falo muito também da questão das nossas raízes africanas, mas falo da perspectiva aí já da África. Jorge tem amigos africanos, ele conhece muita filosofia do Ubuntu, né? Ele conhece muito o pensamento, por exemplo, comunitário de tribos africanas, de povos africanos, que ele acha que fazem parte da possibilidade do grande renascimento africano. E ele comenta com a mãe, ele mostra para a mãe exatamente isso. Ele se sente um ser prisioneiro de duas eras. Uma era que desvanece, que funciona mal, e uma era que
é incerta e perigosa, mas que há o novo mundo. E ele vê essa transformação mais nitidamente na África, né? Tem uma África pobre, explorada, né, violenta, mas tem uma África que está passando por um renascimento, por uma pujança que ainda não é exatamente o sonho africano, mas mostra a possibilidade do sonho africano, né? E a possibilidade do sonho africano é muito importante, não só para os africanos, como também para os afrodescendentes das Américas. Então, os dois livros tratam muito dessa temática. E essa angústia do Jorge sobre o mundo em transição é parte do caminho de indagação que eu estou fazendo no ensaio. Prometeu. Miri, como é que você consegue lidar com esse degrau de não ficção e não ficção, não só nos seus textos que você está escrevendo, como no Sérgio, que pula normal, né? Praticamente não tem degrau, né? É engraçado. Eu pensei que fosse uma coisa muito difícil, mas é como andar, ficar em sair de um cômodo para outro da mesma casa. Tem uma lógica, é diferente, a maneira até como você lida com cada coisa. Um livro de não ficção, você está fazendo pesquisa, está fazendo entrevistas, está, né, recuperando informação e tal. No não ficção, no ficção você tem que se entregar mais. É uma entrega. Você tem que se entregar. E aí dá medo. Tem um momento que dá medo, porque por causa disso eles chegam todos, e eles vão te levando, e é um processo muito mais intenso, exige mais de você. Mas, enfim, o livro é sempre um senhor exigente, né? Ele exige de você muito mais até do que o jornalismo, que você mergulha ali, faz uma coluna, faz uma reportagem, depois você vai tratar da vida. O livro, ele vai com você, ele exige de você, quer que você reveja e tal. Mas eu fiquei escrevendo ao mesmo tempo, e o Sérgio também, um livro de não ficção e um livro de ficção, né? Eu fiquei escrevendo História do Futuro e Tempos Extremos. Acabei primeiro Tempos Extremos, lancei. Ele também acabou Clarice e lançou, mas o Complexo de Prometeu, ele começou a escrever antes. O processo foi muito parecido. Ele começou a escrever antes, no meio do caminho surgiu Clarice, eu também comecei a História do Futuro, no meio do caminho surgiu Tempos Extremos. O que para mim, eu explico como um livro puxou o outro, porque no meu caso, eu vou estar escrevendo sobre o futuro do Brasil, e eu quero ter esperança, e o livro passa esperança, mas é como se eu precisasse revisitar duas feridas que ficaram abertas, a escravidão e a ditadura. Assim eu explico para mim o fato de eu ter, de repente, do meio de um livro sobre o futuro, escrever sobre dois passados, e ficar entre os dois passados e o futuro, os dois passados e o futuro. Tinha dias que eu escrevia só História do Futuro, tinha dias que eu escrevia só Tempos Extremos. O Sérgio fez um outro processo. Ele foi escrevendo o Complexo de Prometeu, parou, aí ele se dedicou muito a Clarice, aí depois ele voltou para o Complexo de Prometeu. Fez uma coisa um pouco menos caótica do que a minha. Mas eu acho que, no fundo, é porque tudo é literatura. Foi isso que eu descobri. Tem uma diferença, evidentemente, do texto científico, mas quando você passa para o ensaio, ou para o livro reportagem, tudo é literatura, né? Num caso, é uma literatura em que você lida com personagens fictícios. É uma literatura de ficção. No outro caso, é um exercício literário sobre a realidade, né? Mas é tudo literatura, por isso é que eu acho que não tem assim uma fissura que você tem, que não tem um salto. É um processo relativamente natural. Você ainda muda de lugar para poder escrever os textos diferentes? Ainda mudo, quer dizer, mudo de lugar da casa, realmente mudo de cômodo fisicamente, porque o livro de o Tempos Extremos eu escrevia nos cantinhos, nos lugares mais íntimos, né? Assim, e já o História do Futuro já era na mesa de trabalho, já era uma coisa mais formal, assim, cheio de papel, cheio de consulta. Tem duas a passagem final do livro é a música que me está em Clarice, né? E
E tem uma outra passagem muito importante, quando a Clarice já morreu, que o Jorge está refletindo sobre a relação dele com a mãe e tal, em que ele se lembra de Cajuína, né? A matéria-vida era tão fina. Então, tem o lado metafísico do Caetano, o lado... Né? Muita gente acha que tem a ver com Clarice Lispector, mas, na verdade, é Caetano. Pergunta que todos fazem. Não tem a menor dúvida que é uma homenagem ao Garcia Marques, né? Eu até tenho um conto que é uma homenagem mais explícita ainda. Num livro de contos que vai sair agora, que chama-se A Vida é um Faroeste, o conto que tem esse título, A Vida é um Faroeste, ele começa exatamente com quase que uma referência explícita ao 100 Anos de Solidão, né? Aquele começo de 100 Anos de Solidão, em que no dia que ele, diante do pelotão de fuzilamento, né, ele lembra o dia que o avô o levou para ver o gelo. Para mim é um dos inícios de livro, mas é completamente inesquecível. Eu nunca mais me esqueci daquele começo. E toda vez que eu vou começar um livro, eu disse assim: lembra que o Garcia Marques, que é um gênio, e ele começa de uma forma inesperada e forte, né? Então isso me marcou muito. E de fato, quando eu diz assim, bom, o Garcia Marques também era o Garcia Marques, mas ele escreveu um livro que você sabe que o personagem vai morrer na primeira linha e continua lendo avidamente, né? Eu espero que Clarice seja a mesma coisa, mas é uma homenagem ao Garcia Marques. Tem um belíssimo... Os inícios dele são extraordinários, né? Ele era um... Por quê? Eu acho que tem uma explicação além do gênio do Garcia Marques, né? Quando eu era muito, muito jovem, eu ganhei de presente o primeiro texto de tamanho livro que o Garcia Marques escreveu, que era uma reportagem, que chamava-se Diário de um Náufrago, que era sobre um náufrago que chegou nas costas lá da Colômbia. E o fato de ser jornalista, a ideia de que você precisa de ter um lead, né, que você tem que começar com a história, você tem que começar dando notícia, depois você conta como é que a notícia aconteceu, mas o fato importante é que você tem que chamar a atenção do seu leitor tem que ter o lead, né? E essa ideia, eu acho que quando você aprende ela, você acaba transformando ela também, levando ela para a literatura, né? Embora o Thomas Mann tenha começado muito bem o Montanha Mágica, ele não tenha sido jornalista, né? Sem lead. Seu livro está em agosto pronto, né? Eu já estou na fase de leitura da primeira cópia impressa. Então, quer dizer, estou aqui fugindo da editora, fugida da editora, que eu tenho que entregar, depois a bibliografia também, até segunda-feira. Minha vida está dura. E vai ser intrínseca de novo? Vai ser intrínseca de novo. Então, em agosto, troca os seus papéis, desde que você venha também, viu? Tá bom. Não, com certeza. Combinado? Qualquer pretexto para vir a Minas, eu aceito. Miriam, obrigado. Sérgio, obrigado. Gente, vamos para os autógrafos. Obrigado, gente.